Ok. Brujeria, brujeria. Ah, o semideus é foda, gente. Ai, que cu. Ai, que cu. Boa noite, Guizila. Vamos ver o negócio. Bruxa do 71. Tô bem, Ad. Oh, não. É pra dar um dinheirinho, né, gente? Dinheirinho. Eu sou pobre, eu sou baixa renda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos cobrindo o iceberg da magia e do ocultismo. Nesse iceberg estaremos descobrindo conceitos, sistemas e pessoas relacionadas a esses tópicos. Dando uma breve definição, ocultismo é um conjunto de práticas relacionadas ao conhecimento paranormal, que vão além do que entendemos como ciência, que busca entender a verdade sobre os segredos da natureza. Gente, muito dessas coisas eu acho que é muito coisa de charlatão, tá ligado? Tipo Aleister Crowley, tipo o Anton LaVey, eu acho que eles são grandes charlatões. na minha sincera opinião. Ah, inclusive eu queria muito... Eu e o Lúcio, a gente tá pensando em fazer um podcast de música, um canal assim de música, né? E eu tava pensando em fazer um vídeo sobre os pactos. Os supostos pactos que alguns músicos fizeram e a influência do ocultismo no rock and roll. E eu queria até falar pro Urso se ele aprova um episódio sobre isso. Black Bible, sinceramente, achei assustador, pois foi frame que a garota pula do prédio. Horrível, caralho. Será que vai ter pomba gira? Dentro do ocultismo, temos práticas consideradas mágicas, como a prática de rituais e a utilização de símbolos com o objetivo de manipular as forças da natureza. E ao longo da história, diversas dessas práticas relacionadas ao ocultismo surgiram. E esse iceberg que vocês estão vendo na tela tem como objetivo listar vários tópicos relacionados a esse tema. E será ele que usaremos nesse vídeo. Eu também irei deixar ele aí embaixo na descrição, caso você queira fazer sua própria pesquisa. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg da magia e do ocultismo. Vamos lá, galera. Camada Nostradamus. Michel de Nostradamus, mais conhecido como Nostradamus, foi um astrólogo e médico que viveu na França. Vocês conhecem esse nomezinho, né, gente? Ele foi muito citado aí, com algumas previsões de fim do mundo, né? Não aconteceu porra nenhuma, se bem que eu acho que o fim do mundo acabar em 2012 foi algo que foi mais metaforicamente do que literalmente, né? Porque as coisas chatas que a gente vê por aí hoje em dia, tipo a morte da cultura pop pelas ideologias políticas e essas coisas, e todas as coisas que a gente conhece, né? O mundo como a gente conhece, eu acho que morreu em 2012. Mas daí fica pra outro assunto. Durante o século XVI, que ficou conhecido como um vidente que fez diversas previsões para o futuro. Apesar de inicialmente ele ser um médico, em um momento da sua vida ele começou a se aproximar de práticas ocultistas, como a necromancia e a astrologia, através de estudos de textos antigos. O seu trabalho mais famoso foi escrito em 1555 e se trata do livro Profecias, um conjunto de 942 poemas proféticos que faziam previsões enigmáticas e bem interpretativas, com a maioria delas lidando com invasões estrangeiras, guerras, a proliferação de doenças e pragas e a morte de pessoas específicas, muitas delas sem uma data específica. Uma das suas primeiras previsões é de como se daria a morte do rei Henrique II da França. Sobre sua morte, Nostradamus escreveu: "O jovem leão vencerá o velho, no campo de batalha, no único combate, trespassar-lhe-á os olhos, na sua jaula de ouro, duas feridas numa, padecerá
morrerá de uma morte cruel. E de fato, segundo uma interpretação, o rei Henrique II morreu como Nostradamus previa em 1559, quando ele foi morto em um torneio de justas por um jovem oficial chamado Montgomery. O emblema oficial do rei ostentava a figura de um leão. Logo, muita coisa da previsão de Nostradamus bate do que realmente aconteceu. E também Nostradamus meio que previu a própria morte, dizendo quando e onde ele morreria. Porém, apesar desses casos, que dá pra dizer que ele realmente fez uma previsão acertada. Sorte nesses casos, porque o resto das previsões dele todas se provaram charlatanismo, né, gente? Montgomery Burns, sim, quando eu ouço o nome Montgomery, eu só lembro do Burns, do Cyril Burns. Tipo, controle das pessoas pela mídia. Sim, de fato. O cara previu a própria morte e não a evitou. Pois é, né, cara? É muito trouxa. O olhar de mil já. Ele fez todas as previsões possíveis na esperança de acertar alguma, com certeza. Já na sua época existiam diversos críticos aos seus métodos de fazer suas previsões. Alguns defensores das previsões de Nostradamus dizem que ele até previu acontecimentos bem recentes, como a Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão e do pintor austríaco lá, a chegada do homem à lua e até o 11 de setembro. Mas é claro, isso baseado em interpretações dos seus textos. E atualmente aqui na internet existem muitas previsões que são atreladas a Nostradamus, que não necessariamente ele fez. Todo início de ano, algum portal aqui na internet fala sobre as supostas previsões dele para o ano, sendo que, como dito antes, ele não costumava colocar datas em suas previsões. Existiu até a ideia que ele tinha de alguma forma previsto o coronavírus, porém isso nunca aconteceu. Tá vendo? Eu acho que é porque é o único vidente, assim, uma pessoa que faz previsões que o pessoal conhece, né, de nome. Aí eles atrelam todos os pregueletes pra ele, entendeu? É complicado. Ele é profeta, não Deus. Tem um maluco que previu o atentado ao Trump, até sobre o tiro de raspão na orelha. Gente, o hipopótamo Mundeng previu que o Trump venceria as eleições. Logo, Mundeng é o maior vidente, o maior profeta dessa geração. Ai. Tarô é o nome de uma prática de adivinhação que se utiliza de cartas, que são usadas para a previsão do futuro, meditação e aconselhamento. Dentro do tarô existem 78 cartas ilustradas que são usadas desde o período renascentista na Itália. Porém, ela só começou a ser usada como uma forma de Azuri Compec, qual sua sabedoria? Minha sabedoria é bebam água e hidratem-se. Afinal de contas, vocês não querem expelir uma pedra dos rins pela uretra, que nem aconteceu com esta que vos fala. Bebam água. Faça uma previsão que a Azuri será cancelada no X e no meio VTuber. Ah, mas isso aí com certeza, gente. Eu sou muito linguaruda. Uretra. Infelizmente já tenho na vesícula. Putz, Hudson, meus pêsames. De previsão lá no final do século XIX. O tarólogo costuma fazer uma pergunta embaralhando as cartas e depois sacando certas cartas e fazendo uma interpretação do que elas querem dizer. Okay. Acredito que muita gente conheça o tarô porque essa prática é... Cara, a Ariô, ela acredita nesses negócios. Eu não acredito não, gente. Não acredito não. Eu acho meio charlatanismo, sabe? A Emitrix tem carta de tarô. Tem muita gente que acha isso legal, né? Acha isso interessante, mas eu acho charlatanismo. Minha prima tem um deck desse, tá sempre bagunçada, eu sempre ficava arrumando as cartas em ordem numérica. Se bem que as artes são legais, né? As artes são legais, são interessantes, né? Mas... já vou tomar um litrão de água isso aí. Só conheço tarô por causa de Jojo. Jojo é foda, mano. Bastante popular até hoje, até mesmo na internet.
É interessante, Alquimia. mas tipo... A alquimia é uma prática que surgiu lá pelo século 3 a.C. Pra e mim era é tudo vista meio, principalmente no Oriente Médio e Europa, e era por muitas vezes considerada a química da Idade Média. Na alquimia se buscava encontrar formas de moldar a natureza, como é o caso da prática de transmutação, que é transformar um metal como o ferro em ouro. A criação da panaceia, um suposto remédio que poderia Riqueza curar infinita. todas as doenças, um elixir da imortalidade que daria vida eterna a quem bebesse, e é claro... Não, mas na moral, se você parar pra pensar, isso daí são coisas que a ciência faz, né, de certa forma. Vocês já ouviram falar naquele cara que tá estudando pra reverter o envelhecimento? Aquele cara doentão que usa o sangue do filho dele? E aí, Lenny, como é que você tá? Você voltou dos mortos aí? Como é que você tá aí? Se essa garota de anime ler essa mensagem, eu paro tudo que eu tô fazendo só pra fazer uma ilustração do você. Faça uma ilustração de body pillow dele, que eu vou imprimir e vou colocar num body pillow. É isso aí. Igual a Spooky House falando que tem fantasmas em 2 lugares diferentes de um mesmo vídeo, mas tinha esquecido. Não, estamos falando do Mustaine, gente. Meu husbando da vida real. Life of Luxury. Fez um experimento parecido, transferindo o sangue de jovens pra si, pra tentar viver por mais tempo. Elizabeth Bathory, né? Fez isso também. Nunca pesquise sobre clonagem, experiência de clonagem. Gente, MK Ultra. O próprio adrenocromo também, né? Que fala que os artistas, eles usam cosméticos à base de adrenocromo. Tem a ver com isso, né? É muito bizarro tudo isso. Pão de batata. Boa noite, garota de anime, como você está? Eu estou bem. E você, Kimiya? Uma das coisas mais procuradas pelos alquimistas, a Cadê pedra o chapéu de filosofal. alumínio? Gente, eu esqueci meu PNG de chapéu de alumínio. Puta que pariu. Eu poderia ter colocado o chapéuzinho aqui. Eu tenho uma conspiração sobre MK Ultra. Compartilhe conosco. Olá, Zenon. Boa noite. E aí, Grant Rive? Salve. Que poderia fazer tudo o que foi citado anteriormente. Transmutação Sim, exatamente, de metais, Thiago. elixir da Muita imortalidade, gente fala curar... que o tráfico infantil é justamente para conseguirem crianças para esse fim, para fins ritualísticos e de extração de adrenocromo. E sem falar que Hollywood e as elites do mundo inteiro são lotadas de pedos, né? Então, tem isso. Isso é algo que eu realmente acredito, gente. Não é por nada, não. Eu ainda vou fazer uma live só falando das teorias da conspiração que eu acredito. Vocês topam? praticamente todas as doenças. Inclusive, uma figura bastante atrelada ao conceito da pedra filosofal é o escrivão francês Nicolas Flamel, que viveu de 1330 a 1418, tendo lendas a seu respeito que falam que ele conseguiu criar a pedra filosofal. E você já deve ter ouvido falar do seu nome, já que ele está presente no universo de Harry Potter, assim como a pedra filosofal, mas ele é de fato uma figura histórica. A alquimia era muito vista principalmente na Europa até mais ou menos o século XVI, quando a prática começou a ser substituída pela química, apesar da alquimia ter influenciado bastante algumas práticas dentro da química. Mas antes disso, a alquimia foi bastante perseguida, especialmente pela Inquisição durante a Idade Média, já que existia a crença que os alquimistas faziam pacto com o diabo. Não é à toa que muitas coisas usadas dentro da alquimia, como enxofre, são muito ligadas ao satanismo. Mas tem o dono da McAfee que foi morto porque tava ameaçando soltar uns Wicca é uma das religiões neopagãs. O Breitbart também, o Andrew Breitbart, um monte de gente que tava querendo revelar. O Isaac Cappy também, que era um ator, ele era meio fubango, fazia uns papel meia boca assim, era aqueles atores em ascensão, né, ainda. Ele tava comprando muita briga com essa galera e ele foi morto, atropelado do nada. E ele falou várias vezes, olha, eu não sou suicida. Faz muito sentido. E dizem que foi o Tom Hanks que matou ele, né? Porque o Tom Hanks, se vocês olharem o Instagram do Tom Hanks, tem muita coisa esquisita. Muita coisa relacionada a criança. Muitas mensagens crípticas, assim, sabe?
Realmente não, não, tutorial de magia não. Iceberg da magia e do ocultismo. Só isso. Eu não sou macumbeira. Pode parar. Sugestão de vocês tomarem, lendas urbanas que se tornaram reais. Boa. Como católica, vocês estão envergonhando nossa religião vendo essas paranoias macumbentas. Não é paranoia macumbenta, é real. Não feche os olhos para o satanismo das elites. Cadê Harry Potter? Sim, já falou de Pedra Filosofal aqui, né, cara? Ilha do Epstein. Sim. A lista do Epstein. Cara, é tenso demais. Que surgiu em 1950. Assistam um filme do Stanley Kubrick, o último filme que, curiosamente, ele morreu depois de ter feito, chamado De Olhos Bem Fechados. Vocês vão entender como é que funciona, mais ou menos. Eu acho que ele quis passar alguma mensagem, eu acho que ele quis descrever o que acontece nesse meio das elites aí, todos os rituais macabros e essas coisas. De Olhos Bem Fechados. Também vejam, ou melhor, não vejam, procurem resumos na internet, Saló 120 Dias de Sodoma, do Pasolini, que ele também morreu, curiosamente, depois de ter feito esse filme. E influenciada por crenças oriundas da Europa, especialmente a Grã-Bretanha pré-cristianismo, tendo dentro das suas crenças a celebração do ciclo da vida e da natureza, crendo em dois deuses diferentes, um masculino. Por isso que eu falei, assistam De Olhos Bem Fechados, mas quanto a Saló, não assistam. Procurem resumos na internet, porque o bagulho é muito pesado e eles realmente usaram atores adolescentes pra aquele filme, então... Não façam, pelo amor de Deus. Não assistam Saló. Assistam De Olhos Bem Fechados e vejam um resumo de Saló na internet. E um feminino, sendo a deusa mãe representada pela lua e o deus cornífero, que geralmente é representado como um homem barbudo com chifres. O Wicca foi criado por um funcionário público britânico chamado Gerald Gardner, um grande estudioso de práticas religiosas antigas. Caramba, que quis ressuscitar a ideia das bruxas que eram bastante perseguidas durante a Idade Média e até durante a Idade Moderna, trazendo uma visão mais contemporânea para elas. Sendo que o nome Wicca é a junção das palavras witch e wise, bruxa e sabedoria em inglês, respectivamente. Então seria algo como a sabedoria das bruxas. É a famosa religião da menina mística, né? Que se acha diferente, especial. Quando a menina que quer ser diferente, especial, ela não é... Ela não é da branca, ela é Wicca. Daquela música investida. Sim. Falaram sobre isso. Pagava de Wicca, vegan. Sim. Agora são todas da branca. Exato. Tipo, dos 17 aos 28 anos elas são wiccanas. E a partir dos 30 elas andam na branca. Gente, eu sou Wicca, olha os meus cristais. Ai, as forças. Ai, a sua energia, a sua vibe. Ai, meu Deus. Mas, gente, então, só pra vocês terem uma ideia, Saló, ele tá na lista dos filmes mais perturbadores de todos os tempos, tá? Então, pois é. Gosto de café, meu Deus! E a religião é, de certa forma, bastante popular até hoje. Claro que é. Gente, como eu sou diferente, eu sou wicana. Mass Effect, música do Mass Effect. Menino do Acre. Esse é um caso que eu acredito que não é necessário muita introdução, já que ele é um dos acontecimentos mais esquisitos da história recente do Brasil. O Menino do Acre é o apelido de Bruno Borges, um jovem residente de Rio Branco, no Acre, que no dia 27 de março de 2017 simplesmente desapareceu do nada sem avisar a sua família. E o mais bizarro de tudo é que ele deixou seu quarto com diversos escritos e símbolos crípticos espalhados pelas paredes, junto de livros escritos
escritos por Bruno, e até uma estátua em tamanho real do filósofo e místico italiano Giordano Bruno, que ficou conhecido pela sua oposição à igreja durante o século XVI, sendo condenado à morte na fogueira pela Inquisição em 1600. Bruno já havia expressado ser um admirador da figura de Giordano Bruno, que podia ser considerado um ocultista de sua época. Inclusive, muitos apontam as semelhanças físicas. E aí, gente, o que vocês acham? Reencarnação ou simplesmente o hiperfoco autista? O único defeito da Azura é gostar de Genshin, isso nem é exatamente defeito. Depende de como você vê, né? Depois vê mais suggestion. Sim, sim. Diferente mesmo, o ator dos anos... Não lembra do ator dos anos 80? Jurava que era a reencarnação de Elifas... Não, velho, não. Meu Deus do céu. Acho que ele comeu a raspa de parede. Mentira, que eu já comi raspa de parede e não fiquei assim, não. Reencarnação, claro. Temos umas 5.000 Cleópatras por aí, claro. Ah, meu Deus. Tem um cara no Brasil que parece Snoop Dogg, mas ele é um sósia, né, galera? E o Snoop Dogg tá vivo. Speedrunner de Cuphead é doente. É porque senpai. Eu gosto de Genshin Impact. Entre os dois Brunos, e até alguns criaram a teoria de que o Bruno Borges queria terminar o trabalho de Giordano Bruno, que foi interrompido pela sua morte na Inquisição. Mas voltando a falar do menino do Acre, o seu caso viralizou muito na internet da época, gerando um grupo de pessoas aqui que tentavam decifrar seus escritos. Mas só foi no dia 11 de agosto de 2017 que Bruno finalmente voltou para casa, não dando muitos detalhes sobre o que ele estava fazendo durante o seu desaparecimento. Também prometendo que iria publicar diversos livros que iriam revelar algum tipo de verdade oculta. O primeiro deles, e até então único, é um livro chamado TAC, a Teoria de Absorção do Conhecimento, que se trata de uma teoria desenvolvida por Bruno sobre como potencializar a absorção do conhecimento, assim como o título dá a entender. Quando esse livro foi lançado, ele foi muito criticado, apesar de ter tido um sucesso inicial em vendas. Após todo esse caso, o Bruno foi acusado de orquestrar tudo isso como uma ação de marketing para viralizar seu grande projeto. E se foi isso mesmo, meio que sua estratégia deu certo. Se você pensar nessa perspectiva assim, né, uma estratégia de marketing, cara, foi muito inteligente. Eu acho que foi o troll mais elaborado de todos os tempos, porque puta merda, né, cara? Eu lembro que o pessoal teve toda uma mobilização em cima disso daí, era um grande mistério. Sim, se você parar pra pensar num ponto de vista de marketing, assim, foi genial, se vocês pararem pra pensar. E depois ele começou a vender curso para... essa do curso eu não sabia. Nossa, muito charlatão, velho, vai tomar no cu. Ele tirou pó dos dinossauros. Só pode. Mora no Acre, né, gente? Acre tem isso. Eu sou autista e acho que tem hiperfoco em speedrun de Cuphead. E química também, eu acho. Menos mal. Pelo menos em partes. A colaboração é a chave para o sucesso da equipe. Com Bem-vindo, você pode Peter. gerenciar facilmente as tarefas e Vamos cronogramas de relaxar sua depois equipe de um em dia aplicativo. puxado no CLT. Domingo. John Dee foi um matemático, médico e ocultista inglês que ficou conhecido por servir a rainha Elizabeth I e de ser uma das figuras mais enigmáticas do Renascimento, o que o deu a alcunha de o mago da rainha. Ele também é conhecido por algumas contribuições para a matemática e a tradução de diversos textos da área para o inglês. Ele serviu a rainha Elizabeth I como um consultor astrológico, sendo um defensor da utilização de certos instrumentos para navegação e em reformas do calendário. E como ele está nesse vídeo, ele também é uma figura central no ocultismo. Afinal, ele tinha um desejo de falar com anjos, a fim de obter sabedoria divina. É dito que, a partir de algumas sessões feitas com outra figura que falaremos logo em seguida, ele conseguiu catalogar a língua enoquiana, que seria a língua dos anjos. Além de, em 1564, publicar um livro chamado Monada Hieroglífica, que continha
uma Mas é série de estiloso, símbolos astrológicos que, segundo ele, poderiam unificar toda a existência, sendo o livro Receba considerado bastante inteligência. difícil de se entender, dada a sua escrita densa e complexa. John Dee faleceu entre 1608 e 1609, anos após ter deixado a sua função na coroa inglesa, o fazendo falecer sem apoio do seu país na pobreza e na obscuridade, passando Carai. seus últimos dias nos arredores de Mortlake e Londres, tendo um túmulo em um local até hoje desconhecido. Só foi Pra muitos você anos ver, né, depois que o seu cara? trabalho conseguiu ser recuperado. Edward Luxo ao Kelly, lixo. também conhecido como Edward Talbot, Edward Kelly foi um médium inglês que viveu durante o século Holy XVI, que é Eldritch. conhecido principalmente pelas suas contribuições Tô sem com nada John pra Dee fazer, no vou criar um tópico idioma, anterior. Ele sim. auxiliou Dee na tentativa de se comunicar com anjos e catalogar a linguagem enoquiana. É dito que ele teria conseguido auxiliar John Dee nesse experimento através de uma prática chamada scrying, ou vidência, que é uma prática esotérica que possibilitaria a receptação de informações ocultas através de algum objeto translúcido, como uma bola de cristal. E ele também, como um alquimista, buscava a pedra filosofal e o elixir da vida. Apesar disso, em sua época, ele era considerado um charlatão. Ele, em certo com certeza. momento, trabalhou para o rei Rodolfo. Não tem muita diferença com o que eu estou pensando dele agora. Eu não confio em calvos, Gui. Não tem como confiar em calvos. Lamento. Cadê a religião azurismo? Não, gente. Eu não vou criar uma religião. Eu sou católica. por Eu segundo só vou do criar uma ditadura. É isso. Sacro Império Romano com o objetivo de transmutar ouro para o rei. Ele não conseguiu de fato transmutar ouro e o rei Rodolfo o prendeu Não tem em duas calvície. ocasiões. Se sabe que Mentira. ele morreu na sua segunda prisão em 1597, porém existem dúvidas de como ele realmente morreu. olha para o Alguns Jarara. historiadores dizem que ele morreu olha o de fascismo. ferimentos tentando escapar da prisão e outros dizem que ele se envenenou. Quem sabe que o tio Will sabe, Gigas. sim. Codex Gigas é um grande livro medieval que também é conhecido como a Bíblia Muito do bom, a live Diabo, do sendo tio Will. considerado o maior manuscrito medieval existente no mundo. O que chama a atenção sobre esse livro, além do seu tamanho e a sua idade, é um grande desenho Olá, de um Brandon. diabo que está presente no meio do livro, Puta o que que gerou pariu. diversas lendas Oh, em na relação moral. a ele. Isso parece uma caricatura racista de um muçulmano. Vê se não parece um Mohammed, gente. Pelo amor de Deus. Já que não se sabe ao certo quem o escreveu. Existe a lenda que fala que Oh, ele foi escrito presta em um atenção. único dia por um monge recluso através Presta de um atenção. pacto com Parece um Mohammed. Olha aqui, ó. Cabecinha de toalha. o diabo a fim de evitar uma punição que ele iria receber. Se acredita Ah, que ele não, foi velho. feito em um monastério benedito Não é em racismo, é reconhecimento de padrão. Sim, sim. Gente, eu reconheço até demais. Eu reconheço muitos padrões, gente. Eu acho que eu vou tomar no cu um dia por reconhecer tantos padrões. Eu já tô cansada de notar. Eu já tô cansada. Ninguém acha estranho que esse negócio de magia tá literalmente com a cara do capeta na capa? Ah, todo mundo sabe que isso daí é coisa de gente que se acha capetinha. Resistente desde o século XIX. Claro, claro. Sempre tem que ter, né, cara? Reconhecimento de padrão. Queria voltar no tempo com aquelas frotas de drone que faziam desenhos no céu. Derrubaria nações inteiras com truques baratos. Os escribas contariam meus feitos por gerações. Poladzit, na Boêmia, atual República Tcheca. Sobre o conteúdo do livro, ele é escrito em latim e contém cópias de outros livros, Posso comer incluindo concreto? a Bíblia. Mas ao contrário da lenda, faz bem, faz provavelmente mal. o Comer livro não concreto tenha faz sido mal, não escrito em comam um único concreto. dia. Possivelmente, o monge que o escreveu passou boa parte da sua vida o fazendo. Talvez demorou mais de 30 anos para que ele fosse concluído. E se acredita que ele foi feito com o objetivo de redimir os seus pecados, sem nenhum pacto com o diabo. Ah, é, né? Sei. Ah, bela ilustração. E tinta de parede, pode comer só se ela não tiver de chumbo, Zenon. Pode comer pedra, pode fazer sopa de pedra. Gente, vocês sabiam que na China tem Minha tuber não é famosa, barraquinhas de ela rua, de racista comida e de por rua, isso sobe no que eles canto da colocam tempero em pedra e vendem para as pessoas chuparem? Valeu, pelunzão! Pessoa que eu esqueci de ler. Desculpa!
Eu tava falando das barraquinhas de pedra com tempero na China, eu esqueci. Farofa de urânio? Não, cara. Você quer acabar com o braço no umbigo? É isso? Você quer parecer com um bebê de incesto? Não, não faz isso não. Então a sopa de pedra é real, com certeza. Chupar pedra, ué. Chupar pedra até ela perder o sabor do tempero. Eu preferia não saber de... Pois é. E tipo... Eles vendem como se fosse uma coisa super hipster e cool lá na China, tá ligado? Mas na verdade só mostra uma realidade muito triste. Sem zoeira, os caras fritam pedra no wok com óleo temperado e servem com gergelim. As pessoas chupam a pedra. Sim. Tem até vídeo disso, velho. Puta que pariu. Esqueci de perguntar no nosso collab, mas numa live você falou que National Kid era uma escola de Panasonic. Que história é essa? Então, eu li em algum lugar. Eu li em algum lugar e eu esqueci aonde, mas eu me perdoo aqui se não for verdade. Esse papo de bebê de incesto me dá um mini gatilho, porque meus pais são primos. Sinto muito, cara. Mencionar a ideia de homúnculos, que seria um ser vivo criado de forma artificial pelo homem, descrito geralmente como um pequeno ser humano. Segundo Paracelso, os fluidos do homem, se é que você me entende, aqueles... Pera. A gente avançou um pouquinho. Claro que eu já ouvi falar sobre Christian. Caralho. Paracelso ou Paracelsus é o pseudônimo de Philippus von Hohenheim. Ele foi um médico, alquimista e filósofo suíço que viveu durante a Renascença. Ele é conhecido pelos seus estudos dentro da medicina, especialmente na área da toxicologia. Além de ser um dos pioneiros da química, sendo considerado um médico bem respeitado em seu tempo. Mas falando da parte mais alquimista da sua carreira, Paracelso foi o primeiro estudioso conhecido a mencionar a ideia de homúnculo, que seria um ser vivo criado de forma artificial pelo homem, descrito geralmente como um pequeno ser humano. Segundo Paracelso, os fluidos... A gente não tá muito longe disso aí não, viu, gente? Clonagem... fertilização in vitro... do homem, se é que você me entende, aqueles usados para gerar vida teriam que ser enterrados em esterco de um cavalo para ser formado um homúnculo, que seria um ser de não mais de 12 centímetros de altura, que teria até consciência própria. Graças ao desenvolvimento desse conceito de Paracelso, o homúnculo virou uma das coisas mais buscadas pelos alquimistas, que recentemente na era da internet também virou um conceito muito explorado. Goetia, também conhecida como Goécia, esse é o nome dado a práticas mágicas de invocação que são descritas principalmente em um grimório chamado A Chave Menor de Salomão, que contém os 72 demônios que teriam sido aprisionados pelo rei Salomão da Bíblia, e as práticas para invocá-los. O livro também descreve como você pode fazer para esses demônios trabalharem para você. Dentre esses 72 demônios temos figuras como Baal, Asmodeus e Belial, e também podemos saber através desse grimório quantas legiões do inferno cada demônio desses controla. Satanismo. E falando do diabo, temos a polêmica Igreja de Satã, formada pelo tão polêmico quanto Anton em 1966. Apesar desse nome ter sido usado anteriormente, principalmente por entidades cristãs, para acusar certos grupos ou indivíduos de adorar o diabo. Porém, foi com Lavi que realmente surgiu os satanistas auto-intitulados. No satanismo, vemos uma adoração à figura de Satã, considerada pelo cristianismo como a reencarnação do mal, além de outras práticas ritualísticas e filosóficas, como o individualismo e o hedonismo. O maior Desde o satanismo de Lavi, temos até a... Vocês sabiam que até hoje tem gente que cultua a igreja do Satã lá nos Estados Unidos como se fosse algo super legal, real e contra a cultura? Vocês sabiam? O pessoal é muito idiota, velho. Lembra os Skinhead BR, com certeza. Que é a banda da igreja de Satã. Sério? Puta que pariu, moço. É muito engraçado isso.
Ai, como eu sou sombrio, verdade. Que magia. Sim, Vete VTuber, sim, sim. Tem satânico fazendo live no Google Meet. Tinha aquele Vic Vanilla, né, velho? Pô, esse pessoal é ridículo, velho. Muito ridículo. Tinha uma facção no Brasil que era... Ah, mas... É melhor do que... Tipo, faz mais sentido do que do que alguns bandidos, né? Que colocam a arma na cabeça de velhinha e depois tá lá falando de Deus. Tem bandido que é assim. A Bíblia de Satã, que foi escrita pelo próprio, que descreve as práticas e as filosofias da sua vertente, que não é nem de longe a única vertente dentro do satanismo, já que temos vertentes teístas dessa prática, ou seja, que acreditam na figura de Satã como uma entidade sobrenatural, diferente do satanismo de Lavi, que não acreditava em Satã como esse tipo de figura. Temos também, por exemplo, o luciferianismo, que acredita que Lúcifer e Satã são duas entidades diferentes, considerando na verdade Lúcifer como o portador da luz e do intelecto, derivado de religiões pagãs da Grécia, que vem nessa figura um guia para o conhecimento e a iluminação pessoal. Que Baphomet, Lúcifer e Satã, eles são a mesma entidade, mas na verdade não, eles são separados. Tem bandido que desvive porque tu fez o símbolo do rock. Sim, isso lá no Nordeste. Você não pode nem brincar de Naruto no Nordeste, gente. Acabou-se tudo. Eu sou Dark das Trevas, mano. Não mexe comigo não, mano. Não mexe comigo não. Vou fazer um ritual, velho. Fazer um ritual com tu. É muito viajado, assim. Telema. Esse é o nome de uma filosofia espiritual que busca encontrar a sua verdadeira vontade ou propósito. O telema é uma derivação da palavra grega vontade e tem como um dos lemas: faze o que tu queres, há de ser todo da lei. Esse movimento foi fundado durante os anos de 1900 muito pelo cultuado cultista inglês Aleister Crowley, uma figura que ficou muito conhecida por ir contra muito dos valores sociais e religiosos. Sim, ele é conhecido como uma figura de contracultura também, muito cultuado, inclusive, por artistas que eu gosto. Tipo, Jimmy Page, do Led Zeppelin. Ele era o cara que... Teve um tempo que ele era basicamente idolatrado pelo Jimmy Page. Tanto que os outros membros da banda achavam isso um saco, tá ligado? Então, se obrigado, Naruto, os nordestinos se matam. Não, os membros da facção T matam por fazer os símbolos. Pior que eu não duvido de nada que Jesus assistia Jojo e riria bastante. Não apenas por ele ser o centro da parte 7, mas também porque Jesus parece aquele tipo de cara que vai com a gente pro rolê. Claro que ele é. Ele não era um hippie também. Não pode nem... Não, tô fazendo símbolos do Naruto com as mãos, né, cara? Tempo, se tornando uma figura influente em várias áreas, como a música e a literatura. Além dele ser o fundador do Telema, ele também escreveu o grande livro da religião, o Livro da Lei, que segundo ele, o livro foi escrito quando a sua esposa, a Rose Edith Kelly, recebeu uma mensagem de uma entidade chamada Aiwass, que disse através dela o que Crowley tinha que escrever em seu livro. A escrita do Livro da Lei aconteceu em 1904, durante a lua de mel do casal em Cairo, no Egito, e ele foi escrito ao decorrer de 3 dias. E Aiwass não é a única entidade dentro do Telema, tendo também figuras como Nuit, a deusa do céu estrelado do infinito, Babalon, a grande mãe, e até o deus egípcio Horus. E também dentro do Telema, o número 93 é um número central dentro do movimento, já que ele é o resultado da soma de duas palavras, Telema e Ágape, que pode ser traduzida como amor no grego. E você deve estar se perguntando como se soma palavras. E a resposta disso é que no grego é possível transformar sílabas de palavras em números, se utilizando da prática da isopsefia. Assim, somando esses números dá 93, que é usado como uma saudação pelos membros do Telema e também como uma forma de despedida. Você vê que Newton era ocultista? Quase todo mundo da antiguidade é importante, tinha um pezinho nisso. Sim. Pô, isso é complicado, né, cara? Muita gente inteligente metida com essas coisas. É tipo o símbolo da Master, que é 666 hebraico. Stasia
especial. Muito obrigada por se tornar uma Smurf de cultura. Arigato Tenka! Seja bem-vinda. Monster ou energético, sim. Sim, sim. Aqueles símbolos lá, né? Todo mundo pensa que é uma garra, mas não. Rosacrucianismo. O Rosacrucianismo é um movimento iceberg filosófico do surgido na ocultismo. Europa durante o século XVII, que tem influências de outras correntes, como a alquimia e o próprio cristianismo. Na verdade, uma das principais buscas do Rosacrucianismo é unir Buenas todas noites, as religiões Coro. e buscar Olha, eu vi que conhecimento você tá esotérico usando e a a transformação minha Yoshi-mark espiritual, no algo que nome. eles chamam Muito até obrigada. de alquimia espiritual. Se sabe das ideias do Rosacrucianismo através de 3 manifestos anônimos que revelam uma sociedade secreta que busca esses conhecimentos ocultos, sendo que a criação do Eu já falei que Rosacrucianismo quando é você for atribuída a beijar a uma figura menina, chamada depois que você terminar de beijar a menina, você fala assim, foi mal, saiu um catarrinho. E ela vai ficar com nojo no início. Mas depois ela vai pensar que vocês estão mais próximos, porque vocês trocaram, além da saliva também, o catarro. E olha só, existe algo mais íntimo do que você colocar um catarrinho na boca de outra pessoa? Por que eu sou assim? Ô, nojeira! Olá, querida. Vamos lamber ferida. Não, amor. Prefiro lamber tumor. Tumor não me seduz. Prefiro um copo de pus. Pus só na caneca. Prefiro chupar meleca. Meleca só no jantar. Abra a boca que eu vou vomitar. Degustação. Eu acabei de entrar na live e tu me vem com essa. Desculpa, Shouya. Ai, Jesus, meu Deus do céu. Christian Rosenkreuz, que teria vivido durante o século XIV, porém não se sabe se ele é uma figura histórica por ou que não, que eu o sou que assim? coloca Por ainda que que eu mais sou misticismo em assim? todo esse movimento. Afinal, não sabemos ao certo quem são seus criadores. Belomancia. Belomancia é uma prática de Belomancia adivinhação é que era praticada por É a magia do belo, gente. várias Ele canta um civilizações pagode antigas, pra como você os e você gregos, fica os encantado. babilônicos e os citas. E ela se diferencia das demais, como o tarô, por exemplo, por se sei utilizar lá, de Samuel, flechas. eu não cheguei nessa Nessas parte. flechas são colocadas certos Na verdade, símbolos nem ou na parte do mensagens beijo que eu eram cheguei. sacados de forma aleatória e eram usadas para prever o futuro. Eles viam qual flecha ia mais longe e a partir do símbolo ou mensagem presente nela, existia uma interpretação para Belo tentar cantor, descobrir o exato. que aquela flecha queria dizer. A gente deixa a quinta série, mas a quinta série não deixa a gente. Gnosticismo. O gnosticismo já era um ouvi falar. conjunto de crenças religiosas que surgiu nos séculos iniciais do surgimento do cristianismo, lá pelo século I e II depois de Cristo. Uma das ideias do gnosticismo é a busca pela libertação do espírito humano através do conhecimento. E o nome gnosticismo se deriva da palavra grega gnose, que pode ser Gnose. traduzida justamente como conhecimento. Se sabe das ideias do gnosticismo Gnose de através de rodoviária. escritos que datam do século I e II, apesar de existir a hipótese do gnosticismo ter surgido alguns A anos Zira antes. literalmente Dentro foi dessa isso, crença desse existe bolas a ideia que o universo teria sido criado por um deus supremo conhecido como Demiurgo, considerado uma entidade maligna que teria criado o mundo material a fim de prender só tá esse espírito menstruando. do homem, chamado aqui de Centelha. E a busca do gnosticismo é se libertar desse mundo criado pelo Demiurgo, revelando a verdadeira natureza do homem e do universo. Em Genshin alguns lugares Reference. é dita Eles até usaram sobre essa a ideia de terminologia uma no segunda Genshin. entidade que seria um deus bom, sendo o criador Que nossa, dessa parece nome centelha. Após o surgimento do gnosticismo na Europa, ele se espalhou por outras A Zuri regiões, é a última como o romântica Oriente da Terra, Médio com e até a certeza. China, Ninguém me criando entende, outras ninguém me vertentes, entende. como o gnosticismo persa e o gnosticismo Só a desgraça me sírio-egípcio. entende. Sim, eu sempre fui linda e charmosa assim. Bohemia Grove. Esse é o nome de um acampamento de verão localizado em Monte Hill, na Califórnia. O acampamento é organizado pelo Bohemia Club e acontece todo ano no mês de Finalmente julho desencalhei e e consegui um reúne homem pra mim. O diversas problema é que a pessoas gente com mora grande muito influência, como políticos, empresários, Coro, toma cuidado. Toma cuidado com webs namoros, Coro. Peraí.
Quantos anos você tem mesmo? Se você for adolescente, eu acho que você não deve confiar muito em web namoros, porque web namoro só funciona se for um cara adulto que está disposto a viajar pra te ver. Tá vendo? E já aconteceu comigo, gente. 2 web namoros falhos que me deixaram completamente a bublé das ideias. Vai fundo. Ele vai falando, se traumatizar, tipo, é um conhecimento que você leva pra vida, entendeu? Se der certo, se der errado, vai lá pela experiência, né? Mas tudo bem, não, você não precisa tomar a minha palavra como, tipo, a coisa definitiva. Experimenta, cara. Vai nessa. Que tal nunca namorar e viver somente em busca de sabedoria e conhecimento? Eu tô nessa, Eric. Não confio na internet, disse o VTuber. E artistas. É complicado, mas não sei muito o que fazer. Então, é o que eu tô recomendando. Continua. Se ele estiver disposto a te ver, tudo bem. Pode ser que dê certo e essas coisas. Mas, tipo, se for algo que não é muito sério e essas coisas, talvez seja só sei lá, uma brincadeira. E talvez você se machuque por conta disso. Mas, tipo, vai com calma, vai analisando a sua situação, vai seguindo. Tendo até ex-presidentes dos Estados Unidos. Busca Jesus, como membros, exatamente. Sendo acampamento Viva fechado, Cristo Rei. onde ocorre coisas como palestras, performances teatrais e até rituais que acontecem perto de uma estátua de coruja, que é considerada para eles o símbolo do conhecimento. Como nada, visto antes, foi. não é qualquer um que pode entrar nesse seleto clube, sendo que é dito que leva de 15 a 20 anos para um candidato ser aceito no clube. E obviamente a Bohemia Groove, assim como outras organizações fechadas, está relacionada a teorias da conspiração. Afinal, o bando de gente relacionado à política e a grandes empresas se encontrando de forma privada em um lugar onde ocorrem rituais, obviamente iria gerar muitas conspirações, voltadas principalmente para rituais satânicos, sacrifícios humanos e reuniões conspiratórias para decidir o rumo do planeta. Porém, obviamente, Sim, caralho, isso acontece, isso não é uma teoria da conspiração, isso acontece, isso com certeza acontece. Cara, pessoas ricas fazem parte disso. Pessoas ricas, elas podem ter tudo. Por que elas não podem brincar com o destino da Terra só pra tipo, sair do tédio? Tem um mano que a gente é amigo há 4 anos de internet. Mas amizade é diferente, gente. A Azuri tá pegando currículo pra namorado provisório? Não quero. Ah! Cuidado pra não virar um monarca. Que isso, gente? Que isso? É óbvio que isso existe, é óbvio. Ô, Caru, Azuri, ô, Caru. Grita não, cara. Grita baixo, Neng. Nunca foi confirmado. Na verdade, já houve algumas pessoas que se infiltraram dentro do Bohemia Groove e produziram materiais dentro do acampamento que não mostravam esse tipo de coisa acontecendo. Mesmo que os rituais que eles fazem sejam realmente bem esquisitos. Muito esquisito. Cara, fala se essa fogueira aqui não parece uma fogueira que com certeza eles jogariam bebês dentro. Me diz. Bisco da live de ontem. Tem canal? Tem! Ele faz live na Twitch, gente. Vai no meu Twitter que vai ter o perfil dele lá e tá todas as coisas linkadas. Mas aparentemente ele não tá fazendo muita live não, gente. Fazem sejam realmente bem esquisitos. Eles sacrificam crianças para Moloch. Em fevereiro vai ter muita live, muita. Mesmerismo.
Mesmerismo, também conhecido como magnetismo animal, é o nome dado pelo alemão Franz Mesmer no século XVIII a uma ideia de uma força natural presente em seres vivos que poderia ter capacidades de cura. Franz lutou boa parte da sua vida para comprovar a existência desse tal magnetismo animal, porém suas ideias nunca passaram do campo esotérico. Ele acreditava que todo tipo de vida era influenciado por um fluido energético que precisaria estar sempre em balanço, já que graças a distúrbios nessa força, segundo o mesmerismo, as doenças surgem. E também, dentro dessa ideia, existem métodos de tratamento de doenças, levando em consideração essa ideia. Eu quero fazer algo que começa com S e termina com O. Sonegar imposto. Até hoje quero que esse cara faça um iceberg sobre a literatura, ou literatura brasileira. Ah, seria legal, seria interessante. Ai, caiu meu negócio aqui, meu mousepad de pobre aqui. Eu peguei com o meu pé. Oh my God! Se utilizam de magnetismo, como banhar os pés e as mãos dos pacientes em água magnetizada, tendo até vertentes do magnetismo animal que sugerem tratamentos com hipnose, fazendo o paciente entrar em estado de transe que potencialmente o curaria. Atualmente, essa hipótese, assim como na sua época, não é muito considerado dentro da medicina. Parece charlatanismo mesmo. Papiros mágicos gregos. Esse é o nome dado a uma série de... E esse cara me traumatizou imensamente. Ele me gaslightou de todas as maneiras possíveis, Nipaco. Então é por isso que eu não quero mais. O PNG mandou um real. Wife Material? Eu sou Wife Material. Sou. Arigatou. Sim, parece o álbum do System. Papiros contendo textos em grego e em egípcio demótico que foram encontrados no século XIX no Egito, que datam de entre o ano 100 a.C. até o ano 400. Esses escritos são um exemplar da troca cultural que existia entre os gregos e os egípcios nessa época, sendo escritos em 3 idiomas diferentes. Mas é possível encontrar neles rituais de invocações de deuses e demônios, encantamentos e feitiços com objetivos diversos, orações, receitas medicinais para pequenas doenças e instruções para preparar altares e oferendas, misturando conteúdos relacionados à tradição grega e egípcia. Esses escritos podem ser encontrados em compilações feitas pelo alemão Karl Presendans no se a minha início letra do fosse século desse jeito, XX. ela seria linda. Faz muito tempo que eu não escrevo fisicamente, gente. A minha letra é toda garranchada. A tag... Haruspício. Essa é mais uma prática de adivinhação, assim como o tarô e a belomancia. Mas nesse caso, essa prática está relacionada à leitura do futuro através da Wife Material, garota que acredita em conspirações, fala coisas grotescas quando o caso dá e tem problemas de relação anterior. Tem caras que gostam disso daí, né, velho? Eu não posso fazer nada. Pra algumas pessoas eu sou repulsiva, pra outras eu sou wife material. Qual a definição de wife segundo a Coco? Você sabe, Zuzuri? I don't know. I don't remember. Basicamente, I can't fix her. Ela seria quase um parça. Com certeza, com certeza. Eu tinha um professor que falou que eu escrevi igual a galera da Idade Média. Caralho! Não sou wife material, gente. Não. Eu não posso ser arrumada. Eu tô num ponto que eu não posso ser consertada mais. Eu já tô num ponto muito alto de menreira.
observação de entranhas de animais sacrificados. Pois é, essa prática estava presente na Roma antiga e parece se derivar de práticas feitas pelos etruscos, apesar dos mesopotâmicos também terem uma prática parecida, de enxergar a vontade dos deuses Nax analisando PNG entranhas mandou de um animais. real. Os animais que eram Para mais mim tem que ser usados nessas práticas preconceituosa e eram as parecida com a ovelhas e rosa do Pokémon. Valeu aí pelo unzão, Inácio. Arigato, tchau! Arigato! Não sei. as galinhas, e o órgão mais analisado era o fígado. Os romanos acreditavam que essa prática era uma forma de comunicar com os deuses e descobrir suas reais intenções, assim como os mesopotâmicos. E os animais eram sacrificados e analisados especialmente antes de batalhas, para conseguir entender os rumos que elas tomariam. Os sinais eram vistos a partir de como o fígado do animal estava, sendo Nossa, um que sinal de bizarro. aprovação caso o fígado estivesse liso, brilhante e cheio, e desaprovação caso ele estivesse áspero e encolhido. Oxi. Sociedade Thule. Essa foi uma sociedade secreta que foi formada em 1918, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial em Munique, na Alemanha. Ela surgiu como uma espécie de grupo de estudos ocultistas que tem Gente, vocês me considerarem wife material fala mais sobre vocês do que de mim, hein? Do que sobre mim. Lamento. O que é gaslighting? É quando uma pessoa te faz parecer louca. Quando ela te engana a ponto de você se questionar. Entendeu? Nipaco. Wife material é esposa. Tipo, esposa perfeita. Tipo, eu sou material de esposa, sabe? Eu sou um exemplo de esposa. o seu nome derivado de uma ilha mística mencionada tanto pelos gregos quanto pelos romanos, que se acreditava existir no norte da Europa. Mas eles ficaram realmente conhecidos por ser um grupo que disseminava ideias que posteriormente foram defendidas por aquele cara que governou a Alemanha nos anos 40. Bigodinho Pois é. escroto. Na verdade, eles eram apoiadores do partido que alguns anos depois se tornaria o partido daquele cara. Sendo que é dito que muitos simpatizantes de Hitler e integrantes do seu governo eram membros dessa sociedade secreta, mesmo que o ditador em si não fosse um membro dela. Eles acreditavam nesse tal lugar místico e ligavam ele à raça ariana. E supostamente eles também incentivaram a busca do Santo Graal pelos alemães durante a Segunda Guerra. Com certeza. Ele era monobola, era, gente? O Hitler era monobola mesmo? Então eu acho que é isso. Esse foi o iceberg da magia e do ocultismo. Esse Tinha novamente que foi ser, né? Tinha que ser. Hitler tomou um tiro na bola durante a Primeira Guerra. Caralho, véi! Pior que eu gosto do vô da Zira, é raro achar garotas assim. É nada, tem muitas garotas assim por aí, gente.